Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez, trazendo algumas reflexões. Hoje eu gostaria de trazer uma técnica de perceptividade para o transe mediúnico, né? É uma técnica que é usada muito no espiritismo e ela pode acrescentar nas giras de desenvolvimento mediúnico sem mudar nada o que é feito na sua casa, meu irmão. Mas o conhecimento agregado dessas informações, ela pode trazer uma evolução pessoal para o médium que está em desenvolvimento. Quando a gente coloca aqui o transe ou a vibração da mediunidade, muitas vezes a gente observa como se fosse uma coisa só. Você sente a energia e o espírito toma teu corpo e aí você vai realizar aquilo que precisa realizar. Só que não é muito bem assim. Hoje em dia, com a mediunidade consciente, é muito importante a gente ter a perceptividade de algumas fases que, se você começar a evoluir dentro delas gradativamente, é melhor do que tomar uma pancada. É melhor do que receber aquela pancada energética que te joga, faz ter sensações tão agressivas até, de movimentações, de pulos, de tremores. Então, assim, essas informações são muito legais para quem está começando. O objetivo não é mudar como ocorre na casa de cada um tem o seu fundamento, cada um tem as suas diretrizes. Na Umbanda, está começando os terreiros a ter as reuniões de desenvolvimento. Alguns só na parte prática, outros na teórica também. Então, assim, essas informações que eu vou passar são informações que são agregadoras. Me ajudaram no Espiritismo e podem ajudar também na Umbanda. Quando a gente vai falar sobre transe, a gente, lá no Espiritismo, já bem estudado e bem consolidado, observou-se que o transe ele é dividido em 5 fases. É a fase da percepção, a fase da aproximação, a fase do acoplamento, a fase do envolvimento e a manifestação propriamente dita. Quando você, no Espiritismo, isso é usado de maneira progressiva e paulatina. É como se você subisse cada degrau. E aí eu vou explicar cada fase, porque isso pode ser feito de maneira tranquila dentro do seu terreiro, sem atrapalhar a sua gira ou o seu desenvolvimento. Muito pelo contrário, a expectativa de conhecer essa ferramenta de trabalho é para que você tenha mais controle e mais equilíbrio dentro das manifestações mediúnicas que você está começando a desenvolver. Então, a primeira fase é a fase da percepção. Você foi colocado lá, abriu-se a gira, começou a tocar os atabaques e começou a ter percepções fluídicas. Então, só a energia da egrégora da reunião já faz com que você sinta percepções de fluidos, tá? Você vai estar com o seu guia. Numa reunião de desenvolvimento, o seu guia estará lá. Então, ele vai introduzir fluidos em certas partes do seu corpo. Então, por exemplo, você vai perceber que existem fluidos, ou um arrepio, ou um calafrio, ou um calor, ou uma perceptividade qualquer que seja. Normalmente, ela está ligada a um ponto específico, seja na tua cabeça, seja no estômago, seja na parte posterior, no braço, e um arrepio, seja ela qual for. Depois, nós temos uma fase de aproximação. Essa fase de aproximação não tem nada a ver com a entidade. Ela não te aumenta fluido, não diminui fluido, ela só se aproxima de você.
E nesse processo que ela vai se aproximando de você, porque ela já te induziu um fluido, você é que vai perceber ela estar ao seu lado. Então, é a aproximação. Então, ela vai estar mais presente aqui. Você, como se você estivesse sentindo a presença dessa espiritualidade e do seu guia. Chegando nessa fase, você tem a fase do acoplamento. O que acontece? O acoplamento é quando ele pega o perispírito dele e quando ele aproxima mais e conecta com a tua energia. Ele pega a energia perispiritual dele e a energia sua e há uma conexão, aí há um acoplamento. No acoplamento pode existir vários modos de se acoplar. Você pode acoplar mentalmente, você pode acoplar emocionalmente, você pode acoplar nos chakras, você pode acoplar nos plexos e todas essas fases, elas vão ocorrer percepções diferentes. Mental e emocional, como fala, mental vai te dar pensamento, emocional vai te dar sensações. Nos campos de força dos chakras, ele vai te dar a perceptividade daquela influência de energia. Por exemplo, uma pressão no chakra frontal, ele pode te dar percepções de visões. No chakra laríngeo, ele pode começar a te dar uma perceptividade, por exemplo, começar a modificar o seu padrão de equilíbrio metabólico respiratório. Ele pode começar, por exemplo, no bulbo, ele pode começar a te dar, por exemplo, uma tremedeira, um arrepio ou um calor. Essa sensação ela vai aumentando. Normalmente nos plexos, eles dão sensação mais física, porque os plexos são nervos, grupo de nervos que vão estar correspondentes a uma área. Então, por exemplo, na parte laríngea, você pode sentir um aperto na garganta. No frontal, os seus pensamentos e as suas percepções começam a aumentar, como se clarificasse a tua visão. Ou embotasse ela, ou seja, ou se você começasse a apagar. Depende do que o guia quer fazer. Depois dessa fase dessa conexão, ou seja, essa fase de acoplamento, você tem a fase do envolvimento. O espírito já se acoplou, a energia dele na sua, certo? Essa conexão da energia áurica dele começa a se achegar, a envolver você. Nessa fase que ele colou a energia dele na sua, pelos chakras, plexos, mente ou emocional, ele começa a envolver principalmente a tua mente e o perispírito dele vai se achegando junto do teu perispírito. Essa presença começa a ficar mais forte, essa energia começa a ficar mais forte, como se ele te envolvesse. Nesse momento, você pode perceber como se tivesse uma luz, ficar envolvido ou perceber. Eu, particularmente, com meus guias, eu tenho muito tremores nas pernas. É como se me faltasse energia na perna. E aí, nesse momento, quando ele começa a tirar a minha energia da perna, eu tenho uma perceptividade que a minha mente já está ficando... Imagina o seguinte, eu não perco a consciência completa, mas é como se eu estivesse meio tonto ou meio bêbado. E aí, a fase chega na próxima fase, que é a fase do transe mediúnico. Aí eu perco um pouco a estrutura, caio e levanto. Quando levanto já acoplado, mediunicamente ligado à espiritualidade. Então assim, e aí você vai ter a outra fase, que é a manifestação em si. Meus irmãos, dentro desse processo, você
Tenta fazer isso gradativamente, paulatinamente, porque isso vai te trazer um conforto e benefício. Você não precisa tomar uma pancada da espiritualidade. O teu guia não é ignorante. Ele não é... Muitas vezes a gente escuta, fala assim, mas o meu guia precisa... Eu preciso desenvolver o meu guia. Que você precisa desenvolver seu guia nada, meu irmão. Você é que precisa se desenvolver muito. Então, se você tiver noção dessas fases e você conversar com ele, já que ele não é um ignorante e ele é uma pessoa que está do outro lado, certo? Ele sabe quais são as necessidades do filho dele. Meu pai, vamos devagar, vamos com um processo paulatino para eu ter a perceptividade do fluido, para eu sentir a sua aproximação, para eu sentir na hora que você acopla, aonde vai me manifestar no meu corpo físico com alguma percepção de alguns pontos, cada guia com o seu. Depois, vamos na fase do envolvimento para que eu perceba essas questões e até quando eu estiver apto manifestar com a minha incorporação. A entidade, ela é capaz de fazer isso de maneira ordenada. A gente vê pessoas que vão numa gira, elas dão uma pancada, parece que o espírito caiu do céu e entrou dentro dela. Não é assim que funciona, meus irmãos. Se você tiver isso dentro de você e você tiver esse conhecimento agregado, você pode utilizar isso você para com você mesmo. Você não precisa, não vai modificar como é a reunião da sua casa, você não vai modificar como é a estrutura da sua casa, você vai modificar como você é. A tua ansiedade, o seu medo, a sua própria percepção é para você. Se você não tem segurança de ir de uma vez, e nem é aconselhável, vai devagar. Vai numa reunião, sinta só a percepção do fluido. Na outra reunião, sinta só o acoplamento, a aproximação. Na outra, o acoplamento. Na outra, o envolvimento. Aí até o momento da incorporação. A ansiedade atrapalha muito e isso me ajudou muito. No Espiritismo é feito de maneira gradativa e induzida, mas infelizmente na Umbanda a gente não vê isso. Um processo bem lento e gradativo. A gente bota lá e deixa o espírito chegar e dentro da perceptividade de cada um. É muito raro você ver, é claro que existem terreiros que fazem isso de maneira primordial, excelente, mas existem aí outros terreiros que não fazem. Então, isso aí é mais uma ferramenta para ajudar aos irmãos a terem um melhor desenvolvimento pessoal. A perceptividade do espiritual é só sua, ninguém vai poder dizer por você o que você sente. A conexão com a tua entidade é sua, ninguém vai poder fazer isso melhor do que você. Agora, se você tem ferramentas que podem te auxiliar nisso, por que não utilizá-las, né, meu irmão? Isso me ajudou no Espiritismo e me ajudou bastante na Umbanda, para que eu tivesse mais segurança nos meus processos de mediunidade. A gente sabe que mediunidade o desenvolvimento é para a vida inteira, mas para quem está começando, isso é uma ferramenta que pode ajudar bastante. Se foi boa para mim, dentro da minha experiência, pode também ser boa para alguém. E se for de bom proveito, que os irmãos possam utilizar essa técnica para o auxílio da sua mediunidade. E é o que eu tenho para dizer no dia de hoje, meus irmãos. E fiquem com Deus, com axé a todos.